Boa noite, Duda, amigos, que a paz de Jesus esteja conosco. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Reflexão com Emmanuel. Esse é o momento do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Que Jesus ilumine o nosso encontro de hoje, abençoando esse nosso momento de reflexão, esse tempinho que tiramos para aprender mais sobre o Evangelho do Cristo. E o tema de hoje é Segue-me tu. André, qual o versículo que inicia o capítulo de hoje? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. João capítulo 21, versículo 22. Esse versículo que vai nos guiar na reflexão de hoje foi uma resposta de Jesus, e ele disse humildemente a Simão Pedro, depois que Simão Pedro questionou a respeito do trabalho de João. E aí, Emmanuel nos esclarece como devemos nos portar em nossas obrigações. O que o Emmanuel traz para nós, Duda, a interpretação dele desse versículo? Então, André, Emmanuel nos diz muito aqui, nessa interpretação deste capítulo, que às vezes, sabe, nós ficamos assim um pouco preocupados com o trabalho, com a tarefa do nosso irmão. Assim como Simão Pedro preocupou com o que João estava fazendo, né? E aí Jesus trouxe esse grande ensinamento para nós. Mas Emmanuel traz aqui, quando nós preocupamos, ele até usa a palavra assim, altamente preocupado, quando estamos extremamente preocupados com o nosso próximo. Aqui ele não está referindo àquele momento que a gente percebe que o nosso irmão, nosso companheiro de luta ali, não está muito bem, e aí a gente resolve assim, vamos oferecer uma ajuda, vamos estender a mão, o que será que está acontecendo? Ele não se refere a esse momento, ele se refere àquele momento onde a gente começa a preocupar excessivamente, a ponto que a gente para de perceber as nossas próprias dificuldades e começa a ressaltar e julgar aquilo que a gente acredita estar errado no nosso companheiro. E como naquela passagem que a gente viu uns dias atrás aqui no Reflexões Diárias, sobre o argueiro e a trave no olho. É exatamente a situação que a gente vê aqui, né? Às vezes a gente começa a enxergar o argueiro no olho do nosso irmão, do nosso trabalhador ali, espiritual, nosso colega, e começa a não perceber a trave que está nos nossos olhos. E aí a gente começa a não analisar a situação por completo, porque não somos ainda capazes de olhar todos os ângulos, não é mesmo? E o apoio e o que a gente pode ter para esse trabalhador, para esse nosso irmão, muitas vezes vai ser pela paciência, pela compreensão que a gente pode ter com esses irmãos. E por vezes, às vezes, só a paciência, ofertar ali o nosso respeito, o nosso carinho, é o suficiente. Porque temos que pensar que o nosso irmão tem erros diferentes dos nossos, assim como as potencialidades. Cada trabalhador foi chamado por possuir uma potencialidade diferente da nossa. E cada trabalhador tem um papel muito importante na seara do Cristo. André, qual trecho você pode separar para ler para nós aí da interpretação do Emmanuel de hoje? O trecho que foi separado aqui é, é o seguinte: na verdade, é uma pergunta, né? Estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento através de todos os ângulos? E aí, mais à frente, Emmanuel complementa: cada qual necessita conhecer as obrigações que lhe são próprias. Quer dizer, muitas vezes, nós vemos o irmão passando por determinada situação
E aí, do ângulo que a gente olha, a gente acredita que ele está fazendo uma coisa muito errada, uma coisa que é inaceitável. Mas nós não estamos no lugar dele, a gente não sabe quais são as aflições dele, qual a dificuldade que ele passa naquele momento. O que levou ele a tomar aquela decisão? Então, para quem está de fora, é muito precipitado e muito equivocado fazer uma leitura dessa, né. Por isso que Emmanuel diz assim, eh, estamos numa condição de poder ver por todos os ângulos? Não, não estamos. Nós não temos esse poder. Então, é necessário que, como é dito por Emmanuel aqui, que cada um saiba quais são as suas próprias obrigações. A minha obrigação é fazer tal coisa, então eu vou fazer. A obrigação da Duda é fazer tal obrigação, então ela faz a dela, eu faço a minha, eu não tenho que me preocupar se ela não está fazendo a dela. Cabe a ela entender o porquê ela não está fazendo, ou porquê eu não estou fazendo aos olhos da Duda, né. Então isso eu acho que é muito importante, a gente saber separar o trabalho que é nosso do trabalho que é do outro. E ter essa humildade de desempenhar nosso trabalho sem querer interferir no do outro, de maneira, apressada, de maneira equivocada. Então, cada um tem o seu tempo, cada um sabe qual será o melhor momento para trabalhar no bem, né, para fazer uma caridade, enfim, para poder trabalhar no que Jesus espera que façamos. Tem uma história que aconteceu com Pedro, e ela está neste livro aqui, ó, do Chico Xavier. O livro chama Luz Acima, e Humberto de Campos é que narra essa história para nós. Os apóstolos, Jesus já tinha desencarnado, né, os apóstolos estavam em Jerusalém, e eles conduziam um trabalho de assistência social numa casa, e quem dirigia esses trabalhos era Simão Pedro. E aí, um belo dia, uma mulher bateu à porta, só que essa mulher, ela era mal vista pela sociedade, porque ela tinha todos os estigmas de uma mulher pecadora. Então ela falava palavrão, ela abusava dos prazeres e dos desejos, né, carnais, ela estava um pouco doente e até fala aqui no livro que ela estava semi-louca. E aí, tinha mulheres também que frequentavam lá essa casa, né, que Simão Pedro dirigia. E essas mulheres ficaram em choque. Por que que essa mulher estava lá? Por que que essa mulher queria ir lá? Ela não tinha que ir lá, porque ela era muito pecadora, ela só fazia o mal, assim, né, para as outras pessoas, ela não era uma pessoa bem vista. E aí eles questionaram Pedro, o que que ele faria. Ele ia receber essa mulher, por que que ele ia receber essa mulher? E aí Pedro, por mais que ele tenha convivido com Jesus, ele tenha aprendido muita coisa pessoalmente com Jesus, ele naquele momento ele não sabia o que ele fazia, ele ficou na dúvida. Aí ele ficou pensando assim: "Será que ela já está cumprindo as aflições que ela merece pelas escolhas que ela fez? Será que eu tenho que ajudar?" E aí o que que ele pega, quando acontecia esse tipo de situação que eles não sabiam lidar, eles recolhiam, né, particular, ia para um cômodo, e aí eles rezavam, para que Jesus pudesse intuí-los para uma escolha, para uma decisão que fosse, profícua para todos. E aí ele rezando, Jesus surge para ele e começa a conversar com ele. E aí Jesus disse assim para ele: "Olha, a terra já está cheio de juízes, está cheio de bocas para julgar e amaldiçoar essa mulher.
não cabe a vocês fazerem esse papel. E aí Jesus pergunta assim para ele: o que que eu te pedi, né? E aí Pedro fica muito emocionado com as palavras de Jesus e ele começa a questionar. Então, não, então o que que eu faço? O que que eu preciso fazer para ajudá-la, então? E aí Jesus diz o seguinte assim para ele: Pedro, para ferir e amaldiçoar, sentenciar e punir, a cidade e o campo estão cheios de maus servidores. Nosso ministério ultrapassa a própria justiça. O evangelho, para ser realizado, reclama o concurso de quem ampara e educa, edifica e salva, consola e renuncia, ama e perdoa, abre acesso à nossa irmã transviada e auxilia no reerguimento. Não a precipites em despenhadeiros mais fundos. Arranca da morte e traze-a para a vida. Não te esqueça de que somos portadores da boa nova da salvação. Então, Jesus deixa muito claro para ele: não cabe a você julgar o que ela fez ou o que ela faz, mas aceita esse pedido de ajuda, que ela quer se transformar, ela quer mudar, ela não aguenta mais a vida que ela tem, ela quer se transformar. Então você vai auxiliá-la e vai conduzi-la nesse caminho. E aí, então, Pedro, muito emocionado, sai do quarto que ele estava, né? E ele vai até a porta, e aí as pessoas começam a olhar assim, qual a decisão que ele tomou, o que que ele vai fazer? Vai expulsar ela e tudo. E aí ele abre a porta e fala assim para ela: entra, a casa é sua. E a mulher pergunta assim para ele: quem sois? E ele fala assim: sou seu irmão. Então, a partir desse momento que ele diz: sou seu irmão, ele já entendeu que ela é uma pessoa assim como ele, entendeu? Alguém que não deve ser julgado, alguém que não deve ser menosprezado e que deve ser amparada na escolha que fez. E é alguém que precisa de ajuda e não de perguntas. E aí, Duda, eu queria saber de você o seguinte: qual que é a conclusão que você tira dessa passagem de Emmanuel hoje, dessa interpretação tão bonita sobre o trabalho de não se julgar os outros? Nossa, é linda, né? Que bela história essa que você nos contou, André. Nossa, é emocionante. Que lindo ver essa caridade, esse amor que Cristo tem por cada um de nós, né? Eu sempre penso o seguinte, né? Refletindo, estudando um pouco essa passagem, eu percebo que a cada momento que a gente toma ciência do grande trabalho que a gente tem para modificar as nossas fraquezas, se torna mais difícil que a gente olhe e julgue os outros, já que a gente vai ter consciência do grande trabalho que a gente vai precisar fazer para modificar nós mesmos. Então não cabe a nós julgar o próximo. O próximo, a gente tem que agradecer que ele já está no caminho, o despertar dele já chegou. E como falamos aqui, cada um tem dificuldades diferentes das nossas. Isso não quer dizer que a dificuldade do outro é maior ou menor que a nossa. Então, precisamos trabalhar de fato o nosso interior, para que a gente possa, de fato, alcançar o nosso aprimoramento espiritual que tanto desejamos, não é mesmo? E aí, eu queria propor, né, para essa próxima semana, que a gente possa, então, focar em qual trabalho nós temos feito para promover a doutrina cristã e como nós podemos aperfeiçoar o nosso trabalho. E que nessa semana nós possamos também aumentar a nossa paciência com os nossos companheiros de luta, para que eles possam seguir o seu trabalho no seu momento. Trabalhar para Jesus
Não é necessariamente, meus irmãos, ter um trabalho físico com horário marcado. Basta a gente estar pronto para fazer o bem. Se cada um de vocês que está aí está pronto a fazer o bem, seja bem-vindo. Você também é um trabalhador de Jesus. Que a gente possa, durante essa semana, refletir no nosso encontro de hoje, exercer todos os ensinamentos e esperamos vocês na semana que vem para estudar o nosso próximo tema, que chama-se Examina-te. É um versículo de Paulo que diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. E eu espero todos vocês aqui na semana que vem para juntos refletirmos essa interpretação que Emmanuel vai trazer para nós. Eu desejo a todos vocês uma boa noite e que a próxima semana seja iluminada por Jesus. Que Jesus derrame muitas bênçãos na jornada espiritual de cada um de vocês. Nos encontramos aqui no sábado. Essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares.